Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, agradecemos a presença de todos aqueles que estão participando de uma maneira ou de outra desta reunião, os que estão online, aqueles que vão assistir depois, os que estão aqui presencialmente. Agradecemos pela presença de cada um de vocês e pedimos a Deus, a nossa oração é que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. E vamos ler a partir do verso 1. Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Glória a Deus, aleluia. Amém. Podemos ler, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Espírito, que o Senhor é benigno. Versículo 4. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos? Esta palavra me veio na leitura diária que fazemos, e Deus, como sempre, quando Ele quer me chamar a atenção para um texto da sua palavra, Ele sabe como fazer. Esse negócio me tocou profundamente, e eu entendi que Deus queria que eu compartilhasse isso hoje com todos vocês. Uma mensagem, irmãos, extremamente importante para todos nós, incluindo a mim mesmo, tá? E eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim nesta hora. Vamos orar mais uma vez? Pai, agora estou aqui diante de Ti como Teu microfone, meu Deus, como Tua caixa de ressonância. E eu peço a Deus amado que o Senhor me use nesta hora para a glória e para a honra do Teu nome. É a Tua igreja, Senhor, é o Teu povo que está aqui, rebanho, ovelhas do Teu pastoreio. Pai amado, me ajuda, por favor, me ajuda, Senhor, pois sou insuficiente em mim mesmo e não tenho condição nenhuma de transmitir tudo aquilo que contém esse texto. Por isso eu clamo pelas Tuas misericórdias agora, que sejam sobre mim, Senhor, e sobre a minha boca, para que eu possa falar exatamente aquilo que o Senhor deseja. É no nome de Jesus que eu peço. Amém. Queridos, vamos lá. Eu preciso falar algumas coisas nesta manhã e peço a Deus misericórdia nesse sentido. A
salvação é um dom de Deus que nós alcançamos por sua graça através da fé em Jesus. Todos aqui sabem disso e nós temos isso escrito, escancarado lá no livro de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta mesma salvação, preste atenção nisso, esta mesma salvação implica em responsabilidades. E é esse o foco da mensagem hoje, é o cerne, é a raiz de tudo que vai ser falado aqui. Algo que, em alguns momentos daqui de púlpito, eu tenho batido nessa tecla, mas isso implica em termos responsabilidade com essa salvação e de tomarmos os devidos cuidados para com a sua saúde, pois ela é dinâmica e está em constante expansão, e vemos isso claramente no texto que nós lemos aqui de Pedro, quando ele fala que precisamos ser ávidos como uma criança de peito que busca o seio da mãe pelo leite, o leite genuíno, materno. Tenta dar suco de goiaba para ele nessa hora, ele não vai tomar, ele quer o leite, tem avidez pelo leite. Então, nós estamos numa crescente. A coisa não fica estacionada a partir do momento que nós cremos, aceitamos e recebemos Jesus em nosso coração. Ela está em franca expansão, ela vai crescendo cada vez mais, como o apóstolo Pedro diz. À medida que nós vamos tomando esse leite, nós vamos crescendo. Amém. Mas vamos para frente. Aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, nós lemos o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas desviando-se o justo, por favor, prestem muita atenção em tudo que for falado aqui. Mas desviando-se o justo, guardem isso, e cometendo iniquidades, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, está falando do justo que se desvia da verdade e começa a fazer as mesmas coisas que o ímpio. Guarda isso. Porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Olha o que Deus está dizendo. Cristianismo não vive de passado. Por isso que a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, até aquele momento presente. É esse que vai ser salvo. Cristianismo não vive de passado. Porque tem gente que se lança, mas no passado, quantas almas vieram a Cristo através do trabalho que eu fiz, da obra que eu fiz. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então prestem atenção no que o texto, a palavra de Deus, está sendo falado aqui. Na sua transgressão, com o que transgrediu, e no seu pecado, com o que pecou, neles morrerá. Princípio. Lembro sempre de uma pregação do Cássio, isso não sai da minha cabeça. Deus é um Deus de princípios. Não importa se ele falou isso lá no tempo de Ezequiel, o princípio está estabelecido. Ok? Vamos lá, verso 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Portanto, eu vos julgarei. Opa, tem um julgamento também. Tem um juízo. Tem uma prestação de contas. Outro princípio. E diz assim: portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Verso 31, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, fazei-vos um coração novo e um espírito novo,
Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Olha o que Deus está fazendo aqui. Ele está chamando a atenção do povo dele. Vocês estão fora do caminho. Sai dessa vida. Se arrependam. Voltem para o caminho e façam o que eu mandei vocês fazerem para que vocês possam viver. Ok? Verso 32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Amados, pararam para prestar atenção nisso? O justo se desvia. Ah, Cleito, descobriu a pólvora? Nos dias de hoje, sim. Perdoem-me os meus irmãos que defendem e postulam a tese de que uma vez salvo, salvo para sempre. E como isso infestou as nossas igrejas, trazendo sobre todos os cristãos, todos, sem exceção, um descanso maldito, de que agora eu vou para a rede beber meu refresco de laranja, debaixo do coqueiro, tá? Debaixo de uma palmeira, porque está tudo certo. Um debate que se arrasta ao longo dos séculos e uma posição que infelizmente foi abraçada por todas as igrejas reformadas. O que na minha humilde opinião, sou eu que estou escrevendo isso aqui, não copiei de lugar nenhum, o que na minha humilde opinião tira do cristão toda a sua responsabilidade e cuidado pessoal com a sua salvação. Irmãos, a salvação é um dom de Deus, presente de Deus para nós. Ele te deu um presente, agora você zele por ele. Não é acabou. Ah, Deus me deu, está tudo certo. Não, zele por essa salvação. Se eu ganho um carro de presente, um carro zero, abre a porta, tem aquele cheirinho do plástico do banco ainda, né? Aí, mas eu recebo esse carro, levo para minha casa, não faça a revisão dos 3 mil, não faça dos 10 mil, não faça dos 50 mil, não faço revisão nenhuma, tá? Não troco o óleo, não mexo, não troco a água, não faço nada. Peguei o carro e para mim o carro vive de luz, ele vive, nem combustível eu boto no bichinho. E eu quero que as coisas deem certo. E eu quero que as coisas deem certo. Não vão dar certo. A salvação é a mesma coisa. Deus te entregou a salvação e Pedro diz assim, agora você seja ávido como uma criança pelo leite materno, pelo leite genuíno. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos em frente. O pior do que este pensamento é o outro que eles trazem para justificar esses primeiros. E dizem assim, bom, uma vez salvo, salvo para sempre, fica tranquilo. Está garantido, não precisa fazer mais nada. Show. Aí eles justificam. Aí botam uma vírgula e dizem assim, porque aquele que foi salvo, ele nunca vai se desviar, porque se desviar, é porque ele nunca foi salvo. E aí, olha que absurdo, né? Porque a gente lê, por exemplo, aqui no Salmo 139, versos 23 e 24, dizendo assim, Davi falando, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu não sei o que é mais absurdo, eu fazer uma declaração desse tipo, de que eu posso esquecer da vida, da minha responsabilidade como cristão, ou eu usurpar o lugar de Deus e olhar para o meu irmão e dizer assim, você não é salvo, rapaz, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Ou pior ainda, qualquer outra pessoa que passar para a eternidade, nós, no nosso pensamento, esse foi para o inferno. Eu quero dizer, amados, que tanto eu quanto qualquer um de vocês vão ter grandes surpresas no céu. Muitas surpresas. Cadê o irmão fulano de tal? Não estou achando ele aqui. Cadê o irmão fulano de tal? No entanto, vamos na esquina, a gente vai do lado. O que você está fazendo aqui, cara? Meu Deus, você aqui? Nós não temos, queridos, a capacidade de podermos ver as intenções do coração do homem. É verdade que a Bíblia nos ensina
tá? Que pelos frutos conhecemos a pessoa. Claro, isso é evidente. Mas existem algumas questões tão intrínsecas da alma humana que nós não temos aptidão, nós não conseguimos olhar. E por isso que a Bíblia diz para nós não julgarmos, para não termos surpresas depois. Então tentar justificar, postular, né, vamos dizer assim, uma ideia, né, que no meu ponto de vista, por isso que eu estou colocando aqui, respeito quem defenda esse tipo de pensamento, mas que no meu ponto de vista eu não encontro base bíblica alguma para isso, tá? Porque isso elimina a minha responsabilidade. Eu estou falando com propriedade, irmãos, porque eu conheço pessoas assim, né? Pessoas que não estão nem aí para a hora do Brasil. Está salvo mesmo? Estou salvo mesmo. Já vi gente falar assim para mim: não, o negócio funciona assim, tem um pacto. Você fica na gandaia a vida inteira. Aí, quando você chega na hora da morte, a morte te pegou, vai ter um negócio ali. Eu estou falando de pessoas sérias, falaram para mim. Tem um pacto ali na hora, que Deus dá um negócio ali na hora que você acorda para a vida, se arrepende e vai para o céu. Gente, meu Pai do céu, o que é isso? Onde é que nós estamos? Onde o cara tirou isso na Bíblia? Se o próprio Deus está falando aqui, se você perecer na sua iniquidade, você vai morrer nela. Você vai morrer nela. E esse texto de Pedro, gente, eu não estou aqui, não quero me embrenhar, né, por essa discussão que já dura séculos, né, não é o foco da mensagem hoje, mas eu vou usar ela como preâmbulo de uma mensagem que Deus colocou no meu coração para mim e para todos vocês também, para qualquer um que esteja me ouvindo, que nós precisamos ter responsabilidade com a salvação que Ele nos deu. E esse é o ponto. Então vamos lá. A bem da verdade, e Deus me mostrou isso claramente, nós estamos condicionados ao evangelho plug and play. Ou seja, liga na tomada, senta no sofá e vai assistir, não precisa fazer nada. Ah, não tem que configurar? Não. Você chega ali, liga ali, senta e está tudo certo. Tá? Antigamente eu me lembro que você comprava qualquer aparelho eletroeletrônico, eletrodoméstico, eu via um manual, e havia um manual mesmo, geralmente era um livreto e tal. Hoje eles simplificaram a coisa, eles arrancaram os manuais, quando não bota aquelas coisas minúsculas, faz um dedal ali para você ler, tem que botar a lupa para você tentar entender. Mas eles tentam facilitar ao máximo a utilização daquele equipamento. E o que estão fazendo com o Evangelho hoje é a mesma coisa. Só que eu quero dizer o seguinte: o manual é grosso. E você tem que estudar esse manual. Senão você não vai conseguir. Olha o que eu estou falando para você. Se você não estudar o manual, você não vai conseguir. E eu tenho base bíblica para afirmar um negócio desse. Tá? E o problema é que hoje criamos esse evangelho plug and play. Né? Você liga e vai para o sofá assistir. O justo, ele se desvia da justiça assim, meus irmãos. Infelizmente, o justo se desvia. Ele sai dos caminhos de Deus. Amados, quantas pessoas eu conheço, homens e mulheres de Deus, pessoas que eu estava, como eu já falei várias vezes aqui, no primeiro banco dos templos, dos locais onde eles pregavam, e eu estava ali para ouvir toda a sabedoria que Deus tinha despejado sobre eles. E hoje estão no mundo. Como, Cleiton, isso é possível? Isso é possível sim, irmãos, porque não prestem atenção que você precisa e você tem uma responsabilidade com a sua salvação, e ela é diária, e ela a cada momento. E se você não zela por essa salvação, você cai sim, porque o próprio Jesus disse que isso ia acontecer. Vocês tratem de vigiar, abram o olho de vocês. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantos irmãos, pastores, líderes, né? Pastores eletrônicos, teve um desses que há anos atrás caiu, e
acabou com todo o ministério dele. Ele não é nada hoje, por conta do pecado que ele cometeu. Irmãos, lá em Ezequiel, no capítulo 33, verso 13, nós lemos assim: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, para pensar nisso, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. E tem gente que é arrogante, irmãos. Eu nunca vou cair. Eu sou casca grossa. Eu mesmo uso essa expressão. Eu mesmo falar uma tolice dessa. Sou casca grossa. Queridos, não sou eu que estou falando. A Bíblia está dizendo. O justo, ele se desvia, sim. Então não existe essa de que eu ligo na tomada e vou para o sofá assistir. Não estou aqui em nenhum momento afirmando, tá, que você precisa fazer alguma coisa em relação à sua salvação. Não! A Bíblia é muito clara nesse sentido. A salvação é pela fé, mediante a graça de Deus, pela fé em Jesus, mediante a graça de Deus. Ela já vem pronta para você, mas o desenvolvimento desta salvação na sua vida, porque essa salvação implica, tá, em ações, em atitudes, em mudança de comportamento. Todas estas coisas, elas passam a vir à tona a partir do momento que você aceita Jesus. E você tem responsabilidade direta nisso. Direta. Se eu não ler a minha Bíblia e não tiver um tempo de oração, se eu não tiver um momento de comunhão com Deus, não tem crescimento. Se eu não ler a Bíblia, não tem crescimento. Se eu não orar, não tem crescimento. Não tem, irmãos. Não adianta você fazer coisas para Deus se você não cumprir aquilo que Ele determinou para você. O apóstolo Pedro, ele expõe 4 princípios nesse texto que eu acabei de ler. E eu peço aos irmãos que, em nome de Jesus, prestem atenção nesses 4 princípios. Porque aqui ele nos mostra 4 formas, 4 princípios de nós fazermos com que essa coisa role dentro da gente, aconteça em nós. É a nossa parte, queridos, porque Jesus já fez a dele. Jesus fez a dele e ele fez mais. Ele envia o Espírito Santo para dizer assim, olha só, o Espírito Santo vai ser o teu ensinador de justiça, mas ele vai te ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ora, a decisão de obedecer ou não é minha. É minha. O Espírito Santo, ele vai me explicar, ele vai me ministrar, ele vai me mostrar. Mas, amado, como ele vai ensinar você se você não lê a Bíblia? Como ele vai ensinar você se você não ora? Entende o que eu estou falando? Como ele vai ministrar o seu coração se você não pode vir aos cultos? Vamos falar sobre isso também. Os 4 princípios são esses: deixando, desejando, achegando-se e sendo. 4 princípios, ok? Vamos lá. Deixando, está lá no verso 1, logo no verso 1, tá? Onde o apóstolo Pedro, deixa eu passar aqui só para a gente ler aqui no versículo 1, ele diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, deixando. Então parem para pensar aqui, pera lá. Então Pedro está dizendo o seguinte: eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso tomar a decisão de mudar as minhas atitudes. Ele elenca essas atitudes aqui, ok? Então, vamos aqui, voltando aqui. A ideia trazida do grego, preste atenção nisso, é de algo que eu fazia antes e a partir de agora eu não faço mais. Eu praticava essas coisas antes. Eu era mau, malicioso, maledicente.
Eu fazia essas coisas. Mas agora, o apóstolo está dizendo assim, não faça mais. Decisão. Decisão, você tem que tomar a decisão de mudar o seu comportamento. As coisas que você antes fazia, você deixa de fazer a partir de então. Ok? Então vamos lá. O apóstolo Pedro chama a nossa atenção para algumas atitudes que devemos deixar. Malícia ou maldade, engano ou fraude, fingimento ou hipocrisia, inveja e maledicência ou murmuração. Então, queridos, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:25, ele diz assim: por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amados, não tem fofoca dentro da igreja. Não existe isso. Isso é inconcebível na palavra. É inconcebível você ser maledicente, falar do teu irmão pelas costas. Isso é errado. É pecado. Pecado. Fazer a separação de sílabas. Pecado. Desagrada a Deus profundamente. Quando eu sou maledicente, quando eu faço fofoca, quando eu ajo na intenção de enganar o meu irmão. Dentro da igreja é o que mais tem, queridos. O que mais tem é golpe dentro da igreja, dado por irmão que está do teu lado, sentado do teu lado. E aí Pedro diz, por isso, o apóstolo Paulo diz, por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso é tão inconcebível, que a Bíblia rechaça todo esse tipo de comportamento. Não tem como você dizer, eu sou um cristão, eu sirvo a Deus, se você adota procedimentos como esse. Então você não pode agir com fingimento. Hipocrisia é uma coisa que não pode haver entre nós. Você não pode ser hipócrita com seu irmão. E você fala, mas eu não sou hipócrita. Irmãos, existem determinados momentos que nós agimos com hipocrisia sim. E se a gente não vigiar, um elogio que você faz com segundas intenções. Parou para pensar nisso? Então agimos sim, irmãos. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque esse tipo de coisa não pode se semear no nosso meio. Vamos lá para o segundo item, está lá no verso 2. Desejai ardentemente. Quando Pedro, escrevendo aqui esse texto, ele diz assim, eu achei interessante, inclusive a metáfora que ele usa, né? Não existe uma metáfora mais perfeita do que essa. Ele diz assim, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional e não falsificado. Então, quando ele fala assim, o nosso desejo, ele não é um desejo comum, não é um desejo normal, ele tem que estar acima da média. É um desejo que ele chama de afetuoso, mas o texto sagrado, no original, ele traz algumas nuances, né? Que é bom a gente falar sobre elas agora. Tá? Quando ele diz desejar ardentemente ou sentir uma incontrolável saudade. E é esse o outro ponto que eu quero discutir. Quantos têm saudade da casa do Senhor? O que Davi falou? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, os teus átrios, eu desejo os teus átrios mais do que qualquer outra coisa. Estar na tua presença, Senhor, é tudo aquilo que eu mais quero fazer. Eu tenho ansiedade pelos teus rios, pelas tuas águas, mais do que a corça que brama por essas correntes. Desejo ardente, alma sedenta de você. Estou louco para chegar logo o dia de estar com os meus irmãos louvando a Deus. É o que está escrito na palavra. Agora, guardem isso, é mais uma parte do bolo que você precisa guardar para você entender essa receita. Amém? Então vamos lá. A figura
usada por Pedro é de uma criança ávida pelo leite materno. Ele faz uma metáfora dizendo que a nossa busca deve ser de forma sensata e inteligente. Essa palavra, que em algumas traduções fala como afetuoso, na realidade a palavra usada é lógicos, que vem de lógica. Tanto Pedro aqui, como o apóstolo Paulo, lá em Romanos, exploram a mesma terminologia. Seja inteligente com as coisas de Deus. Hoje foi falado aqui por diversas vezes, o Carlos mesmo colocou de uma maneira muito tremenda, o fato que nós devemos ser críticos com aquilo que nós recebemos. Que temos que ter em nós a inteligência de fazermos como os bereanos fizeram quando receberam do apóstolo Paulo o ensino. Eles foram para a palavra para ver se era aquilo mesmo. Irmãos, estamos vivendo num momento da história e do meio da igreja, onde o que é lançado no púlpito ou lançado na internet passa a ser verdade. E aí o resultado está aí para todo mundo ver, querido. Esquecemos desse princípio maravilhoso que Pedro está colocando aqui, que quando você desejar esse leite, esse desejo, ele tem que ser intenso, mas com critério, com inteligência, porque é a palavra que ele usa aqui. Use seu intelecto. Quando alguém estiver no púlpito pregando, falando alguma coisa, use sua inteligência, seja racional. Mas para que isso possa acontecer, você tem que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, para não ficar recebendo qualquer coisa por aí. Amém? E olha só o que o texto sagrado diz. A palavra lógica, eu fui pesquisar no dicionário qual é o conceito de lógica. Achei interessante isso. É uma operação intelectual que visa a determinação do que é verdadeiro ou não. Está no dicionário. Uma operação intelectual que visa determinar aquilo está certo, aquilo está errado. Foi o que foi falado aqui, o Carlos falou, a Marcinha falou. Na busca por um alimento genuíno e sem mistura, o nosso crescimento espiritual depende disso. É o que eu falei, tenta dar para uma criança de peito suco de goiaba, ele não vai beber, ele não vai tomar, ele quer o genuíno leite materno, ele quer aquele leite que ele sabe que tem todos os nutrientes necessários ali, o sabor é outro. Então, queridos, a nossa responsabilidade, ela não consiste apenas de deixarmos as práticas erradas que antes tínhamos no mundo. Nós tínhamos práticas terríveis, né? Não devemos trazê-las para o seio da igreja, para essa nossa nova vida, esse novo momento que estamos tendo com Deus, mas também devemos nos alimentar com um alimento genuíno. Então aí entra a nossa capacidade de julgamento, entra o nosso intelecto que Pedro está falando aqui. Ele está dizendo, seja inteligente na escolha do alimento que você vai comer. Então, queridos, posso falar uma coisa aqui, pode ser até grosseiro da minha parte, come comida ruim, estragada, quem quer. Só quem quer. Porque quem não quer comer comida estragada, vai buscar o alimento certo, no local certo. E o que mais temos por aí é comida ruim. E aí, nós vemos o apóstolo Paulo lá em Romanos, acabei de falar aqui agora, no capítulo 12, verso 1 e 2. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Lógicos, novamente, está lá no grego.
lógicos, a mesma expressão. O nosso culto tem que ser inteligente, queridos. Quando nós rendemos o nosso louvor a Deus, quando ministramos ao coração dele, gente, estamos falando com o Deus eterno, Criador de todas as coisas. E às vezes o ofendemos, como os israelitas ou o ofenderam, tanto que assim, olha, não me façam mais esse culto, isso é abominação para mim, isso me cheira mal, o meu coração fica pesaroso, eu me entristeço, me angustio quando vocês erguem as suas mãos para mim. Se lembram daquela passagem quando ele fala do jejum? Não é esse jejum que eu quero, esse jejum que vocês estão fazendo está errado. Irmãos, às vezes nós ministramos a Deus, achamos que estamos fazendo a coisa certa e estamos errados, porque não é o que a Bíblia nos orienta a fazer. Lógicos, sejam inteligentes. Pedro está chamando a atenção de todos nós. Usem a cabeça de vocês. Prestem atenção no que vocês fazem. Sejam responsáveis com esta salvação que Deus deu a vocês. Não leve isso, desculpa a expressão, a bangu. Não leve isso de qualquer jeito. Vai para frente. Agora, o ápice da mensagem. Eu sei que eu vou mexer com algumas pessoas aqui mesmo na congregação. E vou mexer com um monte de gente lá fora. Mas eu preciso falar isso. Né? Preciso falar isso. O terceiro princípio ensinado por Pedro, que está lá no do verso 4 ao verso 8. Vamos ler. Vamos fazer a coisa com muito cuidado hoje, para que a mensagem seja aquilo que Deus quer. Versículo 4, do 4 ao 8. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Verso 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. 7. E assim para vós, os que credes, para quem? Para os que credes. A pedra foi colocada onde? Em Sião. E Sião simboliza o quê? A igreja. Então a pedra foi colocada em Sião. E aqui no 7 ele diz: e assim para vós os que credes. Porque infelizmente tem gente aqui. Não é bem assim. Viram a pregação do pastor Alan? Viram a pregação do... Não é bem assim. Não, está exagerando. Não é bem assim. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, quem? Rebelde. A pedra que os edificadores reprovaram. Quem? Quem foi que reprovou? Os edificadores. Estão parando para prestar atenção nas expressões usadas aqui? Os edificadores reprovaram. Essa foi a principal de esquina. Agora vamos para o que o Senhor quer nos ministrar quando Pedro diz assim, que o terceiro princípio, né, é este: achegando-se. Bom, olhem a importante instrução do apóstolo Pedro nesta parte. Ele afirma que aqueles que são transformados, parem para pensar nisso, se esforçam para se achegar a Cristo. Gente, isso é como beber água. Quando eu tenho sede, eu vou lá no meu filtro, boto o copão lá e bebo água. Não precisa da Isabel ficar, você bebeu água. Não. O meu corpo me pede, diz, vai lá e beba água. A mesma coisa é com o cristão.
que se achega a Deus. É a coisa que ele mais quer. Não tem nada nesta terra mais importante do que isso. Não existe nada mais precioso, nenhuma prioridade. Parem para pensar nisso. Não existe nenhuma prioridade. Eu falo isso pela própria palavra de Deus. Vou repetir. Não existe nenhuma prioridade que supere esta prioridade, que é de nos achegarmos a Ele, de nos aproximarmos dele. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui dentro do que Pedro quer nos mostrar. Então aqueles que são transformados, somente os que são transformados, sentem falta, saudade do leite genuíno. Estou com saudade. Tem uma irmã aqui que um dia falou assim: eu conto os dias no calendário para quando chegar o culto de domingo. Saudade, desejo. Ele afirma que para que se chegar aqui, aqueles que não foram transformados procuram se afastar dele. Por quê? A Bíblia diz, acabei de ler, porque Cristo passa a ser a pedra de tropeço para eles. E como que isso funciona? A consciência arde, a consciência dói. Você não consegue se livrar disso, do pensamento de que eu preciso me consertar com Deus. Eu não estou agindo da forma correta. Eu não estou fazendo aquilo que Deus quer. Então, quando você começa a ter a sua consciência ardendo, você começa a repelir isso, porque isso te machuca. E a intenção é essa mesmo. É te deixar bolado, é te deixar complicado por dentro, é te deixar preocupado, é te deixar pensativo. Até um determinado instante da nossa vida, o Espírito Santo fala, meus irmãos. Lá em Gênesis ele fala assim: meu espírito não vai mais insistir com o homem. Tem um limite, tem um limite. A voz vai se apagando, vai ficando cada vez mais baixinha, até você não ouvi-la mais. Mas enquanto essa voz está forte dentro de você, a sua consciência arde. Então Jesus passa a ser o quê? Passa a ser pedra de tropeço para você. Você começa a tropeçar nisso, porque a sua paz você não tem mais. Mas é necessário que isso aconteça dentro de você para que você volte para os caminhos do Senhor. Vamos continuar. Então as pessoas procuram se afastar dele. E esta é a ordem natural das coisas. É exatamente assim que funciona. E o apóstolo Pedro faz questão de afirmar, nos versículos 7 e 8, que para aqueles que são desobedientes, Jesus se torna uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. O sentido descrito no texto grego é de qualquer impedimento colocado no caminho que faz alguém tropeçar ou cair. E isto é aplicado à pessoa de Jesus, cuja pessoa e ministério foi tão contrário às expectativas dos judeus a respeito do Messias, que o rejeitaram e, pela sua obstinação, fizeram naufragar a sua salvação. E aqui que a história começa a ficar tremenda. Só tiveram um jeito de parar Jesus. Quer dizer, eles pensavam assim: vamos matar ele. Mata esse homem. Porque as consciências deles ardiam. Eram cerimonialistas. Faziam as coisas de qualquer jeito. Não, Cleito, ali certinho. Certinho. Não, faziam de qualquer jeito porque aquele não era o jeito que Deus tinha determinado. Era de qualquer jeito, sim. Faziam questão que as pessoas os olhassem: que homem santo, olha a palidez daquele rosto, deve estar no mínimo um mês em jejum. Olha a quantidade de obras que essa criatura faz, isso é um santo. É errado, não é isso que o Senhor Jesus ensina na sua palavra. No entanto, eles agiam desta maneira. Jesus passa a ser pedra de tropeço para eles, fazem as suas consciências arderem, e aí eles chegam: não tem jeito, tem que matar esse cara, vamos matar ele.
Mata ele. Em contraste a esta situação, nos versos 5 e 6, vemos o apóstolo Pedro ressaltando o fato de que estas pedras vivas fazem parte de uma construção espiritual que tem o objetivo de levantar em nós um sacerdócio santo num único propósito. E qual é esse propósito? De podermos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho. A metáfora que Pedro usa é de um construtor fazendo um edifício, né? E aí ele vai pegando lá os tijolinhos, as pedras e vai colocando-as em linha, né, para levantar aquele edifício. Jesus é usado como uma pedra de esquina. Não sei se todos aqui já devem ter visto como é que se faz uma construção. Os caras botam a linha do prumo, né, certinho ali, para que aquela parede seja levantada de forma correta. A pedra de esquina é a pedra que faz todo o ângulo da construção para ela não ficar torta. E aqui Pedro diz, olha, a pedra de esquina é Jesus. E as pedras vivas que somos nós, somos colocados nesse alinhamento. Agora, querido, um tijolo isolado no canto, ele não significa nada. Um tijolo colocado ali, naquele canto ali, ele não me fala nada. Mas vários tijolos juntos, eles me dizem muita coisa. Eu posso ver um construtor pegando um monte de pedras e colocando e alinhando, e eu posso ter uma ideia do que ele está pretendendo fazer ali. Mas um tijolo jogado lá para aquele canto ali, ele não me traz nenhuma ideia. É inócuo. Pedro está falando exatamente isso. Olhem que interessante. Jesus é a pedra de esquina, é o prumo. E para que essa construção não fique torta, em outras palavras, precisamos estar juntos, para que esta construção aconteça. E ela só vai acontecer quando nós estivermos juntos. Se uma bendita de uma pedra aqui resolver ficar lá do lado de fora, ela está sozinha e ela não significa nada. Absolutamente nada. Então vamos esmiuçar um pouco mais esse negócio. Como eu disse, essa é a parte central de toda a mensagem. Nós temos na Bíblia uma orientação de Jesus nos ordenando sermos críticos. Foi falado isso hoje. Isso aqui eu escrevi essa semana, e foi falado hoje. Olha Deus falando, de novo. Nem sabia que eu tinha escrito isso aqui, mas está lá. Nos ordenando sermos críticos e inteligentes ao analisarmos a nossa relação com o céu. Onde está escrito isso? Lucas 28, Lucas 14, de 28 a 33. Parem para pensar. Jesus está diante lá de uma audiência e ele fala o seguinte, ele solta uma parábola ali. Ele fala, calcule a sua despesa, calcule seu custo. Um rei, quando vai enfrentar um exército de 20 mil com 10 mil, ele primeiro manda uma embaixada de paz para não acontecer a guerra. Então, Jesus fala assim, seja inteligente e calcule o custo disso. É realmente o que você quer fazer? Você está disposto a isso? Pense antes de fazer, porque não adianta você entrar numa empreitada e deixar ela pela metade. Oh, Jesus! E deixar ela pela metade, tá? Entrar nessa empreitada por entrar. Se você não está disposto a concluir, Jesus está pedindo para você usar a sua inteligência e calcular isso. Você realmente quer isso? É o que você deseja? Então pense muito antes de entrar nessa empreitada, para que você não entre nela, deixe tudo pela metade e os outros olhem para você, olha lá, tá vendo? Entrou nessa empreitada e lá, largou tudo de novo. Isso Jesus falando
Mas nós temos o apóstolo Paulo, que nos pede da mesma maneira, para sermos inteligentes na forma como nos relacionamos com Deus. Acabamos de ler o texto, Romanos 12:1. Ofereçam um culto inteligente a Deus. Sejam racionais, lógicos, é a expressão que está no grego. Pensem na forma como vocês vão fazer este culto. E agora temos o apóstolo Pedro, nesse texto, nos chamando para a mesma coisa. E aí, meus irmãos, eu começo a pensar em algo sobre a nossa vida. É interessante isso, muito interessante. Nós trocamos, muitas das vezes, a eternidade pelos benditos 80 anos de vida que nós temos aqui nesta terra. Um pedacinho desse, uma titiquinha assim, ó, desse tamanhozinho de uma corda, por uma imensidão sem fim. Nós trocamos esse pedacinho aqui pela eternidade. Todos nós vamos enfrentar, com Deus ou sem Deus, mas a eternidade é uma realidade. Vamos encarar essa eternidade. E aí isso me faz pensar, até os 40 anos, o camarada tem uma vida mais ou menos produtiva, né? Está viçoso, vamos dizer assim. Depois dos 40, só misericórdia. Eu posso falar isso. Sabe como é que eu sei que eu estou vivo? Vou dizer para vocês. Quando eu abro os meus olhos, estou vivo ainda. Não fui para a eternidade. Porque todo o meu corpo dói. O joelho dói. O pé dói. Os braços doem. Eu acordo dolorido. Não tem onde botar gelo. Eu estou mergulho numa bacia cheia. Entende? Depois dos 40 anos, irmão, a coisa fica complicada. E tem gente que troca os primeiros 40 anos, aí já não estou falando nem mais dos 80, porque aí eu vou onde Davi diz, estou falando do grande Davi, lá no Salmo 90:10, ele diz, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Davi falou, meu irmão, o rei Davi, o camarada que envergava arco de bronze, que ia para as batalhas, encarava todo mundo, não tinha ninguém para ele. Esse cara que falou isso. Os primeiros 40 anos são maravilhosos, mas depois dessa parte da vida, você começa a descer ribanceira, irmão. E aí? E tem gente que troca 40 anos pela eternidade. É melhor viver esses 40 anos. Deixa a eternidade para lá. E aí Pedro, aí nós vemos Paulo e o próprio Jesus falando, gente, usem a inteligência de vocês. Por favor, usem o intelecto de vocês. Olhem para o que a Bíblia diz. Aí nós vemos um outro camarada aqui muito interessante também, chamado Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 1, a partir do verso 1, ele diz assim, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Olhem o que esse camarada está dizendo. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, que faz debaixo do sol? Uma geração vai, a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Viver a vida apenas por vivê-la não tem sentido algum. Por que o grande número de suicídios? Por que tanto desespero? Se o dinheiro faz bem, por que tanta gente desesperada, rica, abastada? Porque viver a vida apenas por vivê-la é sem sentido. E aí vamos mais para frente. Nós estamos trocando a eternidade por apenas alguns anos aqui nesta terra.
Chegamos nesse mundo, e aí é um pensamento que está na internet, para quem quiser ver. Engraçado que eles colocam esse troço lá, mas nem eles pensam no que eles escrevem. Mas eu pensei, chegamos neste mundo sem trazermos nada. Saímos deste mundo sem levar nada. No intervalo entre um e outro, entre o nosso nascimento e a nossa morte, brigamos por algo que nós não trazemos e por algo que nós não vamos levar. Isso é insano. É insano. Verdade. E é isso que acontece nos nossos dias. Salomão falou isso antes desse cara aqui. Não tem sentido, irmão. E nós estamos trocando a eternidade com Deus por míseros 40 anos. Deixa eu falar um pouquinho sobre alguns pontos aqui, para ser mais específico. E eu peço aos irmãos que entendam o que eu quero transmitir, o que é que Deus colocou no meu coração. Eu vejo assim, queridos, se Pedro está colocando a coisa desta forma, de que o Senhor é a minha prioridade, total. Toda e qualquer situação na minha vida, eu tenho que avaliar sob uma única ótica, de uma única forma, colocando Deus lá em cima. Então vamos lá. A partir de Deus, eu equaciono a minha vida. Vou repetir. A partir de Deus, eu equaciono a minha vida. Como é que eu vou tratar da minha vida a partir dele? Então, em suma, o que significa isso? Quando eu tenho um trabalho que consome o meu tempo com Deus, eu preciso reavaliar. Agora eu vou tocar em feridas. É importante que eu faça isso. Não estou concorrendo ao cajado de ouro, então eu tenho que falar aquilo que Deus coloca no meu coração. Amém? Me perdoe. Então, eu tenho um trabalho que consome o meu tempo com Deus. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para estar nas reuniões de oração, eu não tenho tempo, porque o trabalho me consome isso. Aí você fala assim, poxa, Pedro, peraí, está falando que eu não trabalhar mais? Pedir demissão? Será que é isso que eu estou falando? Será que é isso que o autor está dizendo? Lembre-se, Jesus era carpinteiro, mas ele não abandonava o momento dele com Deus. E quando não dava tempo, como muitas vezes aconteceu, ele virava e falava assim, hoje eu não durmo. Corpo, hoje não tem sono. Hoje é dia de eu orar. Não tive tempo para buscar o meu pai durante o decorrer do dia, então hoje eu não vou dormir, eu vou orar. Então, queridos, eu fico imaginando, se eu tenho que avaliar minha vida toda a partir de Deus, então se eu tenho algo na minha vida, seja o que for, falei trabalho aqui, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Então eu tenho que reavaliar, porque você não pode chegar para mim ou para Jesus e dizer para ele, não, senhor, a condição que eu tenho é essa. E aí deixa eu ir para um outro ponto. O irmão Reginaldo colocou um vídeo essa semana no grupo da igreja. Rapaz, aquele vídeo foi fatal. Eu estava no meio da mensagem e aquele vídeo veio igual um tapa, assim, ó, em cima de mim, sabe? E falou muito ao meu coração. Eu conheço aquele camarada, o Pedro do Borel, eu trabalhei com ele, eu sei da fé daquele homem, tá? E esse cara conta uma experiência que todos deviam prestar muita atenção no que ele fala ali. Depois dê uma olhadinha lá no grupo, tá o vídeo lá. Aqueles que estão me ouvindo, tá aqui, né? Aqueles que estão me ouvindo pela internet, busca lá no YouTube lá, Pedro do Borel, a história do pato. A história do pato, Pedro do Borel. Tá? Interessantíssima. Estava chegando de São Paulo, de uma missão, e ele chegou de madrugada ainda, já estava prestes a amanhecer, os filhos tinham que acordar para a escola. Ele falou, deixa eu dar uma adiantada aqui, vou fazer o café. E nessa que ele está fazendo o café ali, ele ouve um esvoaçar de um barulho de asas.
Ele não entende, procura, não achou nada, volta para o seu serviço e, novamente, o esvoaçar de asas. E aí ele depara com um pato no quintal dele. E o interessante é que ele fala assim, o que esse pato está fazendo aqui? A esposa dele acordou, ele foi, vou resumir bastante, a esposa dele acordou, ele indagou a esposa, querida, tem um pato no nosso quintal, sabe que negócio é esse desse pato? Que pato é esse? Aí ela disse assim, olha querida, eu não sei de onde é esse pato, mas deixa eu te contar um negócio. Eles fazem culto doméstico até hoje, né? E no culto doméstico do domingo, porque isso foi numa segunda, no culto doméstico do domingo, tá, a mãe com os filhos fazendo o culto, o filhinho caçula dela chega para ela e diz assim, mãe, por que a gente não tem bichinho? Poxa, você é tão bom ter umas galinhas aqui, uns bichinhos aqui. Né? Ah, meu filho, tem que conversar com seu pai que decide, tal. E aí ele se volta para a mãe e diz, mãe, eu queria tanto ter um pato. Eu queria ter um pato, mãe. A mãe se sensibiliza com aquele pedido e diz para o filho assim, você quer um pato, meu filho? Fala com o pai, pede um pato para ele. O garoto orou a Deus e pediu um pato para Deus. Agora vocês imaginem o coração de uma criança pedindo alguma coisa. Não tem nada mais sincero, mais lindo, mais puro, mais honesto do que aquela criança pedindo um pato para Deus. E sabe o que aconteceu? O pato apareceu naquela mesma noite. E aí o Pedro chama o filho dele e fala, filho, vem cá, quero te mostrar um negócio. Aí o garoto se depara com o pato, ele vai, abraça o pai e diz, pai, obrigado, o senhor me trouxe um pato. Eu falei, pai, eu não te trouxe pato nenhum. Aí ele nem espera o pai completar, ele se vira para a mãe e fala, mãe, Deus mandou um pato para mim. Mãe, Deus respondeu a minha oração, Deus me deu um pato. E querido, aquela criança ficou esfuziante com aquele presente que ela tinha recebido por causa da oração que ela fez. Agora, qual é a diferença e qual é a moral dessa história? A moral dessa história, querido, é que muitas das vezes nos chegamos a Deus, tá? Eu até escrevi aqui, porque isso foi exatamente isso que Deus mostrou para mim, com um conformismo medonho, ou seja, tanto faz. Então você chega para Deus, nós chegamos para Deus, estamos diante de uma situação difícil, complicada, Jesus, o horário acabou há muito tempo, e aí você está no meio daquela situação difícil, tá? Mas você chega para Jesus e diz assim, Senhor, me livra desse problema, ou me providencie uma solução, mas no seu coração, querido, você não está como esta criança. Essa criança chegou diante de Deus e expôs um sentimento para Ele. Ele abriu seu coração para Deus, ele expôs a sua vida para Deus. Senhor, eu quero um pato. Era o que ele queria. E muitas das vezes chegamos diante de Deus e chegamos com esse conformismo terrível de dizer, tanto faz. Agora, pergunto eu, para mim e para vocês, como é que nós esperamos que Deus nos responda se no nosso coração estamos já conformados com a ideia? Já compramos a ideia, já compramos. Eu trabalho sob escala. Eu tenho irmãos aqui que trabalham sob escala. Eu tenho irmãos aqui nessa condição. Agora, por que nós não oramos a Deus e falamos assim, Deus, eu não tenho poder sobre essa situação. Eu não sou o dono da caneta. Não sou eu que mando nesse negócio, mas o Senhor é que controla os corações. Eu quero te servir melhor, eu quero estar com os meus irmãos, eu quero buscar a face. Deus, olha o meu coração, como o Davi falou, o Senhor sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então pare para prestar atenção nisso. É um coração ávido, desejoso de comunhão, desejoso de estar presente, um coração que não quer negociar nada, colocando Deus numa outra esfera, em outro patamar, do qual Ele não é digno. Ele não é digno, Ele é o primeiro em tudo nas nossas vidas.
Qual é a proposta, irmãos, de Pedro aqui? É que você ore, mas faça como essa criança fez quando ela pediu o tal do pato. Ore a Deus com intensidade de coração e de alma. Chega para Deus e diz: Senhor, e se você não tem essa condição, a Bíblia diz, eu vou ficar aqui o texto, vamos pegar o texto. A Bíblia diz lá em Tiago que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de forma liberal. Mas ele fala mais, em Tiago 1, 7 e 8, ele diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não recebe nada, querido. Não recebe nada. Se você continuar conformado com a tua atual situação, você vai permanecer nela. Você vai permanecer. E por final, e aí eu encerro. Sendo, esse é o quarto princípio. Seja o que Deus fala que você é. Não seja o que você pensa que você é. Seja o que Deus fala que você é. E onde está escrito isso? Lá nos versos 9 e 10 do texto que nós lemos. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você faz parte de uma geração eleita, você é um sacerdote real, você faz parte de uma nação santa e você faz parte de um povo adquirido. Isso é o que Deus fala a seu respeito. E desculpe-me mais uma vez, se você diz para mim que não dá, que não é, eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que você é, e ponto final para mim, acabou aí. Não nem discuto. A Bíblia diz que você é isso que você é. Então, não importa o que você não se sente assim. Entre o que você diz e o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia, porque ela é inerrante. E quando agimos no ritmo do tanto faz, desprezamos tudo o que Deus faz por nós, através de Jesus Cristo. Para nós não custou nada. Não custou nada para nós. Tudo que aconteceu lá na cruz. Mas para Jesus custou tudo. Para Deus custou tudo. Amém? Hebreus capítulo 12. Eu vou encerrar. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus capítulo 2. Como escaparemos nós? 2, 3. Como escaparemos nós? E aqui é flecha no coração, tá? Não tem como. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Como é que a gente tem coragem de desprezar isso? É a pergunta que Deus faz. Mateus 24, 13, nós falamos aqui agora há pouco. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem é que vai ser salvo, irmão? Quem perseverar até o fim. Não importa, se você ficar pelo meio do caminho, tu vai ficar lá. Tu vai ficar lá. É quem chegar lá no final é que vai ser salvo. É a Bíblia que está falando, queridos, não sou eu. E agora, final mesmo. Na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, de 1 a 13, está muito claro, e eu não sei por que tanta conversa, tanto debate em cima desse texto. O texto mais claro do que esse, para mim, não existe. Jesus foi claríssimo aqui, tá? Ali a questão da responsabilidade está sendo falada. Parem para pensar no negócio. Eram 10 virgens, todas virgens. Todas tinham lâmpadas. E todas tinham lâmpadas acesas. Todas iam ao encontro do mesmo noivo. Só 5 entram. Como é que é esse negócio? Aonde foi a falha? A falha foi na falta de responsabilidade de levar azeite em reserva. Não se tinha as 5 nécias.
elas simplesmente ignoraram o fato que elas tinham que ser responsáveis, que poderia haver uma demora, que poderia haver um contratempo, que poderia ter qualquer situação difícil pelo meio do caminho. Então, peraí, deixa eu levar uma reservazinha aqui, tá? Para poder atender essa demanda se ela ocorrer. Só 5 pensaram nisso, só 5 pensaram nisso, só 5 foram responsáveis com o fato de que elas estavam indo ao encontro do noivo. Essa parábola é clara demais para mim. Então eu não entendo como é que nós, diante de todos esses ensinos, diante de tudo isso que Deus fala, nos mantemos dessa maneira fria em relação às coisas de Deus. Essa é a meditação de hoje, queridos. Que Deus possa nos ajudar. Amém.